Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui em mais esse dia que juntos vamos meditar a poderosa Palavra de Deus. Precisamente nós vamos ver o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 1, versículos do 21 até o versículo 28. Agora, portanto, façamos a leitura. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava, então, na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus, Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Hoje quero começar essa meditação de uma maneira diferente, fazendo uma pergunta para você que me assiste nesse exato momento. O que aconteceu quando Jesus ensinava com autoridade nessa sinagoga, dessa leitura que acabamos de fazer? Você consegue se lembrar? Nesse pouco instante, você talvez pode até voltar o vídeo, mas nem vai precisar. Eu já vou te dizer. Duas coisas aconteceram. Pessoas ficaram admiradas quando ele ensinava com autoridade. Em segundo, um homem possuído por um espírito impuro, que nós conhecemos como demônio, se manifesta. E o espírito impuro, através do homem, fala para com Jesus: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir?" Essa é a pergunta que o demônio faz para Jesus. E por que eu te trouxe nesse ponto aqui, e que talvez pode até causar medo em você? E começando a partir de agora, eu te convido a parar de ter medo do mal. Essa é a grande diferença de quem crê na palavra de Deus e quem não crê. Se eu disser, por exemplo, que tem uma macumba agora no fundo do seu quintal, você vai correr para lá, vai ficar com muito medo e a chance de você fechar esse vídeo nesse exato momento é enorme. E por que isso acontece? Porque a nossa vida talvez não está fundamentada na palavra de Deus verdadeiramente e na autoridade de quem Jesus Cristo é. Porque se você tem o coração na autoridade de Cristo, por mais que tenha uma garrafa de pinga lá no fundo do seu quintal, com umas penas de galinha preta, nada daquilo vai mudar, porque a sua fé está naquele que incomoda o mal. Veja esse demônio, ele se espanta com a presença de Jesus, ele faz um questionamento, ele já pensa que vai ser destruído. E o que isso nos mostra? Que a presença de Jesus na nossa vida acaba com todo o mal verdadeiramente. E não que do dia para a noite as pessoas que estão sofrendo pelo mal de uma enfermidade vão serem curadas, pode ser que sim, porque para Deus tudo é possível, mas esse mal que a palavra de Deus, que Deus incomoda, é um mal que vai além da nossa visão. Veja, esse homem impuro estava ali na sinagoga e o texto não fala que ele tinha se manifestado antes, ele estava escondido. Mas quando Jesus ensinava com autoridade, ele se manifestou. Eu te trouxe até aqui agora justamente para despertar em você esse temor santo de Deus e parar de temer o mal. Quem crê verdadeiramente em Jesus Cristo, que Ele é o seu Senhor e Salvador, deve parar de temer o mal, temer macumbas, feitiçarias, tudo isso, e jamais se envolver com essas coisas, mas se envolver profundamente com a palavra de Deus, porque é ali que a nossa vida está alicerçada. É sobre essa rocha. Essa rocha é que faz o mal temer a nós e temer Ele, Jesus Cristo. Por isso que você possa na sua vida colocar a sua confiança na pessoa de Jesus. E ter uma coisa em mente: se quando você ouve a palavra de Deus, dentro de você há um incômodo, algo que te movimenta, que te comove a uma mudança, entenda que isso é normal. E assim como o mal na sinagoga se manifestou com a palavra do Deus Filho, significa que existem ainda coisas más
no nosso coração que estão incomodadas e que precisam ser purificadas como esse homem foi purificado desse demônio. O que eu quis te dizer é que coloque a sua confiança em Deus, entregue a sua vida para Ele, permita ser purificado por Jesus, entregue esses desconfortos interiores para que Ele te purifique e te ajude a chegar nessa santidade, que faz de fato todo o mal ficar distante de nós. Esse é o convite de Deus para você e para mim no dia de hoje, que possamos firmemente aceitá-lo em nossa vida e viver como verdadeiros crentes na palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe por ter chegado até o fim dessa meditação de forma diferente do comum e do tradicional como tem levado as meditações. Hoje eu te levei a refletir porque é importante pensar, prestar atenção, meditar o texto sagrado no nosso coração para todos os dias sermos purificados e chegarmos na plenitude da vida junto a Cristo como Ele é. E a disponibilidade de Deus está sempre aí, pronto para nos ajudar, e Ele nos convida todos os dias a mudar, mesmo que seja pouco, e dessa forma seremos perfeitos tal como Ele deseja. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, e amanhã, se Deus quiser, eu vejo você aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima!